Boa noite a todos. São 19 horas e 30 minutos do dia 15 de dezembro de 2023. Estamos iniciando a segunda noite da 10ª edição de nosso encontro de cosmologia e de ufologia do Patóvni, o Cosmovni. Desta feita, recebendo o nosso padrinho, Tony Najar Kurovski, que irá nos brindar com uma conferência sobre estranhas aparições de seres não identificados. Certamente, pessoal, coisa de outro mundo. E essa 10ª edição do Cosmovni decidimos fazer em homenagem à memória de Nicolau Copérnico, que foi o autor de um trabalho que revolucionou a ciência, porquanto, à época da edição desse trabalho, no início do século XVII, ainda o geocentrismo era a doutrina dominante na, entre aspas, ciência ocidental, de modo que foi mais ou menos em 1609, entre 1609 e 610, que Galileu Galilei provou a teoria de Copérnico, também, é claro, uma verdade científica relativa, desbancando o geocentrismo em favor do chamado heliocentrismo. Nós preparamos um pequeno vídeo de apresentação de Copérnico e eu vou pedir para o Diego Tesser, nosso colaborador, então, para passar este singelo registro em homenagem à memória de Nicolau Copérnico. Diego. Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Foi também um cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista e médico. Sua teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol como centro do Sistema Solar, contrariando a então vigente teoria geocêntrica que considerava a Terra como centro, é considerada como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído o ponto de partida da astronomia. O 10º Cosmovni é dedicado à memória de Nicolau Copérnico. Muito bem, pessoal. Eu até estou aqui com o livro de Stephen Hawking sobre os ombros de gigantes, no qual ele faz também uma referência sobre a obra e a vida de Nicolau Copérnico, que foi o autor dessa revolução científica. E nesse momento nós estamos vivendo também a iminência de uma outra quebra no padrão científico vigorante, porque a humanidade ainda acredita, em sua maioria, na comunidade científica quase que hegemônica, que a raça humana é a única inteligência do universo, do cosmos manifestado nessa dimensão material. Mas a ufologia nos traz elementos para que essa crença seja colocada em xeque, seja considerada uma verdade científica ultrapassada, vamos dizer, porquanto a presença de inteligências não humanas em nosso mundo é revelada por episódios ao longo da história da humanidade que colocam, então, né, em xeque, colocam em dúvida essa verdade científica, de modo que estamos na iminência, à borda de uma nova revolução, tal qual foi a revolução científica copernicana, foi ali
no finalzinho do século XVI, início do século XVII, comprovado aí por Galileu Galilei. E hoje teremos aí alguns elementos a mais de reflexão a respeito dessa nova realidade científica que se avizinha, que vem nos apresentar o padrinho Tony Najar Kurovsky. Todo mundo do Patovni sabe quem é Tony, só que como este material vai ficar disponível também no Patovni TV para, no futuro, outras pessoas tomarem conhecimento dele, e como é tradição também no nosso Patovni, eu convidei o Diego Tesser a fazer uma breve referência biográfica, uma breve apresentação a respeito do nosso padrinho. Quem é Tony Najar, então, Diego? Pode nos apresentar? Boa noite, pessoal. Inajar Antônio Kurovsky, paranaense nascido e criado em Curitiba, é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná. Pós-graduado em Metodologia da Ciência pelas Faculdades Integradas Espírita e mestre em Gestão Ambiental pela Universidade Positivo. No campo profissional, atuou como perito criminal junto ao Instituto de Criminalística do Paraná durante 28 anos, com ênfase em fotografia forense, identificação veicular, balística forense, locais de crimes contra a pessoa e locais de crimes contra o patrimônio. Foi professor desses temas na Escola Superior da Polícia Civil do Paraná e atuou como professor convidado na Polícia Militar do Paraná. Foi professor universitário na FAPAR, Faculdade Paranaense, e também como convidado em várias instituições de ensino superior, públicas e privadas, dentre elas a Universidade Federal do Paraná, Universidade Positivo, Unibrasil e Universidade Tuiuti. Na área ufológica, realizou várias pesquisas de campo em avistamentos de naves e seres e também pesquisou in loco agroglifos no Brasil e na Inglaterra. Palestrante consagrado na ufologia, já participou em diversos congressos e seminários ufológicos. É o coordenador do grupo e análise de imagens da revista UFO e também coeditor da revista UFO. É padrinho do Patovni, Grupo Ufológico Paraná. Opa, e esse último título distintivo para nós é motivo de elevadíssima honra. O Tony, que desde o início apoiou o trabalho do nosso Patovni, que tem publicado na nossa revista Cosmovni, que foi o primeiro conferencista da primeira edição do nosso encontro de cosmologia, que foi feito presencialmente na cidade de Pato Branco, onde nasceu, onde surgiu o nosso grupo, de maneira que para nós é uma honra muito elevada termos o Tony na condição não apenas de conselheiro, mas de padrinho, de baluarte, de pilar do nosso grupo ufológico, agora denominado Grupo Ufológico Paraná. Seja muito bem-vindo, Tony. Agradeço a presença das pessoas que estão conosco, aqui da Suzana, da nossa diretora de eventos do Patovni, a Solange, do Eduardo Baião Pimenta, que é também coordenador de um grupo de ufologia em âmbito nacional, e todos que estão presencialmente agora e que estarão também, a Cláudia, que acabou de entrar, estarão também durante esse evento participando e que tomarão contato com esse material no futuro. Tony, a palavra é tua. Agradecemos demais aí a aceitação do teu convite para partilharmos mais esse momento de enriquecimento cultural para todos nós, com certeza. Namastê. É contigo, Tony. Obrigado, Flori. A honra é toda minha pelo convite, né? Eu fico realmente honrado, agraciado pelo convite de participar, poder participar mais uma vez aqui no Cosmovni e dar minha pequena contribuição, né? Eu preparei essa apresentação como sempre, eu fico empolgado e eu acabo, no final, tendo que reduzir a apresentação, porque a gente começa a falar de ufologia e a coisa vai ampliando, 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 né? Enfim, eu coloquei aqui um apanhado, né, de alguns avistamentos, de algumas histórias, algumas narrativas,
que vem já desde a Idade Média, esse tipo de história, de narrativa, de alguns seres, em que, com uma análise dentro do enfoque ufológico, se percebe que pode ser que isso que as pessoas estão descrevendo, ao invés de ser um ser mitológico ou demoníaco, como ocorria na Idade Média, né? Avistavam um ser diferente do humano tradicional, diz, se não era bonito, então é um demônio. Se era bonito, como vamos dizer, como um pleiadiano, alto, loiro, bonito, de olhos azuis, aí era um anjo, né? Mas se fosse um Grey ou um reptiliano, não, isso é um demônio, né? Então, bem interpretada essas histórias, se percebe que algumas delas talvez sejam não de seres mitológicos ou de criptozoologia, mas de talvez seja um erro de interpretação de um ser extraterrestre ou interdimensional, enfim, né? Mas chega de conversa, vamos para a apresentação. Deixa eu achar aqui. Aí. Eu acho que as pessoas continuam me vendo num cantinho ali, né, também. Enfim, então, só corroborando, resumindo aquela apresentação que o Diego fez de nós, tem aqui, quem quiser printar a tela, pode ficar à vontade, né? Não acho necessário essa parte. Mas, enfim, vamos aos fatos. Eu vou falar, então, sobre as estranhas aparições de seres não identificados ou incorretamente identificados, ou coisa assim. Por vezes, pessoas se deparam com manifestação de seres sem qualquer explicação. Para a ufologia, muitas dessas ocorrências podem ser contatos com extraterrestres. É os X-Files, né? É que a gente vai investigar essas aparições e acaba chegando numa ufologia. Eu preciso comentar alguns tipos de seres que já foram descritos como sendo realmente ufológicos, né? Então, esse autor Henry Durant foi um dos primeiros a publicar uma tipologia, descrever uma tipologia dos humanoides extraterrestres. Ele colocou os tipo 1, que seriam cabeçudos e baixinhos, que hoje a gente colocaria como greys, né? Enquadraria mais neste campo. Os tipo 2, que ele chamou tipo 2, seriam mais os humanoides como nós, que hoje a gente diz seriam os tipos pleiadianos, né? O tipo 3 seriam mais os animalescos, existem várias descrições desses seres animalescos, e desses vários, vou comentar alguns aqui, né? E o tipo 4, que já seria mais tipo astronautas, ou usando uma roupa mais típica de astronauta, mas que não se enquadra nem no animalesco, nem no humano, e nem nos baixinhos cinzentos, digamos assim. Essa é a classificação do Henry Durant. Eu gosto mais desta outra classificação, que é feita pelo Claudeir Covo, já falecido, mas considerado um dos maiores ufólogos que o Brasil já teve, né? E o Claudeir fez o seguinte: o alfa seriam os greys pequenos, o beta, aqueles humanoides mais parecidos conosco, seriam os pleiadianos, que podem ser desde a nossa estatura até muito altos mesmo, acima de 2 metros de altura. Os gama seriam os greys grandes, esses sim, chegando a 3 metros, 4 metros de altura. O delta, os animalescos, né? Mas inclui aí, tirando aquela roupagem de astronauta, já que todos podem ter esse tipo de vestimento, inclui mais 2. O tipo ômega, que seriam seres mais diáfanos, seriam seres luminosos, né? E o tipo sigma, que lembra muito o Gazoo do desenho dos Flintstones. São pequenininhos, cerca de 15, 20 centímetros. Existem alguns relatos desses daqui, inclusive ferindo uma criança no Peru, né? Enfim, esses seres, hoje, a gente avistando, a gente diz, isso tem todo jeito de ser um extraterrestre, um ET. Mas
antes da primeira metade do século XX, do século passado, até 1947, 1950, perdão, para baixo, ou seja, anterior a isso, eles podiam ser classificados como outras coisas, como eu disse, como demônios, como santos, como aparições de Nossa Senhora, né? Coisas assim. Então, vamos ver o que a gente coletou aqui, né? Veja, esses grays, conforme a nossa a percepção de cada pessoa, ela vê uma coisa e, pelo choque e pelo inusitado, quando ela sai daquela situação, o cérebro dela forma imagens, começa a criar um pouco sobre aquilo que ela viu. E isso pode distorcer a imagem daquilo que ela está descrevendo. Ela vai descrever um grey e ela descreve com tintas mais fortes, digamos assim. Então, quando ela vai descrever um grey, ela acaba descrevendo deste modo, né? Não, ele era muito magro, parecia um esqueleto, né? E, na verdade, não era um esqueleto, era simplesmente um tipo de grey, né? Ou parecia um monstro, enfim, um demônio, né? É como as pessoas acabam descrevendo aqueles seres que eu apresentei na tipologia anterior. Então, vamos lá, alguns seres mais diferentes. Monstro de Flatwoods, né? Ele ocorreu em 52, em Flatwoods, em Eastern Virginia, Virgínia Ocidental, do leste, né? Disseram ter visto um monstro horrível que tinha uma aparência humanoide, mas era mais reptiliano, né? O monstro todo teria cerca de 3 metros de altura e que voava sobre uma espécie de cilindro ou mini foguetes e soltava uma substância tóxica com odor de enxofre. Alguns relatam muito esse tipo de odor em vários avistamentos, né? Um odor muito forte, né? Talvez de amônia, alguns falam também. Os seus braços eram longos e magros e tinha apenas 2 dedos e escamas e parecia pairar sobre as vítimas com algum tipo de nave ou de roupa. A descrição dele é assim como se tivesse uma saia tecnológica que fazia ele voar junto ao solo, bem próximo ao solo, simplesmente flutuando próximo ao solo. Ele foi avistado por várias pessoas, uma mulher e algumas crianças também o avistaram num bosque, passaram mal por causa desse cheiro, se sentiram intoxicadas, né? É um relato bastante interessante desse monstro de Flatwood. E as pessoas fazendo essa descrição, que ele tinha como se fosse uma saia, umas coisas assim. Alguns colocavam esse capacete nele, né? E ele tendo os olhos grandes. Dificilmente isso seja da criptozoologia, né? Ou seja, de animais desconhecidos ainda, né? Descrevem como reptilianos, braços longos e magros e tudo mais, mas como ele tinha esse aparato mecânico, esse aparato tecnológico que fazia flutuar, muito provavelmente seja um avistamento de um ser extraterrestre, que passou ali pela região, fez sua pesquisa e foi embora. Vamos ver outro. Eu peço a vocês que anotem esses nomes desses casos, né, para vocês poderem aprofundar a pesquisa, porque cada caso desses daria uma palestra só sobre cada um dos casos. Então, eu mostro aqui o monstro de Flatwoods, né, e vocês anotem ou printem a imagem, né, e pesquisem depois, para vocês verem que tem muito material acerca desses avistamentos, né? Outro é o Mothman, né? É o homem-mariposa, ou alguns chamam de homem-borboleta, ou homem-traça, né? Mas moth é mariposa, em inglês. Foi avistado por, no mínimo, 100 pessoas que viram essa criatura já nos anos de 1966 e 67, né? Ele media, segundo as descrições, entre 1,5 m e 2,10 metros, teria um corpo avantajado, forte, né? De cor cinza ou castanha, como seria a cor das mariposas, né? E com asas grandes que ele recolhia nas costas.
As pernas eram humanoides e tinha olhos vermelhos grandes e eles diziam hipnotizantes. O maior estudioso é o John A. Keel, né? E, entre outros avistamentos desse ser, uma das testemunhas disse que ele estava indo pela estrada com a esposa e esse ser bateu no teto do carro, voando por sobre o carro, pousou sobre o carro, voou novamente e pousou na estrada à frente do carro, fazendo com que eles tivessem que frear, né? E eles escreveram, eram olhos muito brilhantes, a cabeça não se destacava do corpo, com asas enormes, né? E outras pessoas fizeram descrições semelhantes e conseguiram, inclusive, fazer uma foto deste ser sobre a ponte, né? Aqui tem no destaque, aqui ampliado, o que seria o Mothman, apesar de que esse aqui aparenta ter uma cabeça destacada, né? Mas, enfim, são as descrições desse ser, o homem-mariposa, o Mothman, né? Ou homem-borboleta, o homem-traça. Ele apareceu, então, em Point Pleasant, né? Ponto prazeroso, na Virgínia do Oeste, Virgínia Ocidental, né? E alguns dizem, fizeram todo esse movimento, na verdade, foi uma confusão, um erro de interpretação. O que apareceu foi uma coruja. As pessoas viram uma coruja que refletia a luz do farol do carro, mas nem sempre havia uma luz incidindo sobre esse ser. Como eu disse, mais de 100 pessoas confirmaram esse avistamento. E eles disseram, não, era muito maior do que uma coruja. Uma coruja dificilmente chegaria a 1 metro de altura, não chega, né? Mas esse ser, sim, teria talvez 2 metros de altura. Então, esse é o Mothman, ou Homem-Mariposa. No Brasil, um ser interessante sobre os índios morcegos, que os índios apinagés descreveram que eles habitavam antigamente uma caverna próximo da tribo deles, e eles estavam frequentemente em guerra contra estes seres. E eles resolveram fazer uma incursão contra esses seres, entraram na caverna, atearam fogo e desmoronaram, bateram, quebraram, e o teto da caverna desabou, trancando esses seres no fundo da caverna, e eles não apareceram mais. Existe esta apresentação aqui do Coupé Diep, que é como os apinagés chamam esses índios morcegos, e aqui a descrição de como eles seriam, né? Um humanoide sustentado por asas, né? Eles também contam, os apinagés, que eles conseguiram pegar uma criança, né? E que desses índios morcegos, e que ele chorava muito, e que eles alimentaram ele com leite um tempo, mas a criança acabou morrendo. Então, esses apinagés contam sobre esses seres que habitavam numa caverna próximo a eles. Eu acho que este daqui, à esquerda, esse morceguinho empalhado aqui, para mim isso é uma montagem e não um ser original. Uma montagem feita com macaquinho e asas de morcego. É a minha impressão. Eu não cheguei a examinar esse material aqui. E até porque é pequeno comparado com o que os índios escrevem que eram grandes. Mas o que eu posso supor, né, uma interpretação minha, que na verdade eram seres, porque aqui mostra 100 braços, mas eles sempre são descritos com braços longos, inclusive, né? E que seriam seres que teriam um artefato, um mecanismo, uma tecnologia qualquer, um artefato tecnológico que simulava as asas e permitia que eles voassem, né? Talvez fosse um grupo de extraterrestres que estivesse ali e os índios acabaram atacando por serem estranhos, diferentes, né? Talvez até com feição não humana, mas diferente. O humano ou ele domina ou ele destrói. Isso é
é característica da nossa espécie. Monstro de Van Meter, né? No outono de 1903, ou seja, como eu falei, tem muita referência antes de 1950 sobre esses seres, na cidade de Van Meter, em Iowa, né? Vários dos cidadãos mais respeitados, eles relataram o encontro com uma entidade meio animal, meio humano, com asas enormes de morcego que lhe permitiam voar. Os relatos da época dizem que essa criatura se movia rapidamente. Eles dizem que era muito rápido, né? Veja, em 1903 não tinha avião ainda. E pelas descrições deles, seria mais rápido do que os aviões da Primeira Guerra. Seria talvez quase a velocidade dos aviões da Segunda Guerra. Mas estamos em 1903 ainda, né? E ele também deixava aquele cheiro repugnante, aquele cheiro que alguns dizem de enxofre, outros dizem de amônia, né? E possuía uma luz ofuscante de um chifre na cabeça. Veja, qual animal que tem uma luz ofuscante, né? Que emite tipo uma lanterna, né? A partir da cabeça? Esse desenho aqui é uma das descrições que foram feitas, né? E aqui é uma imagem ilustrativa de como seria esse ser. Ele pousava em cima das casas, várias pessoas, muitas testemunhas também o viram, e ele tinha isso, ele iluminava acendia essa luz, iluminava com um facho de luz à frente. Isso quando ele era avistado à noite. Aqui uma outra descrição, um pouco mais fantasiosa, porque eles diziam que o corpo era humanoide, e aqui é mais um pterossauro, né? Mas ainda assim emitindo um facho de luz à sua frente. Novamente, o que eu digo, um ser com artefatos tecnológicos no formato de asas, porque não, nós temos atualmente algumas asas a jato que algumas pessoas colocam como se fosse uma mochila e utilizam isso. Na civilização mais avançada pode ter algo assim que até recolhe as asas, que permite ele se movimentar mais, e aí um facho na cabeça, como qualquer minerador ou montanhistas usam. Hoje é muito comum usarem aquelas lanternas de testa, lanternas de cabeça, que a gente diz, né? Então, eu acho, né, minha opinião, que aí também possa ser um extraterrestre que estivesse estudando as pessoas aí dessa cidadezinha. O The Rake, Rake é traduzido por ancinho. Ancinho, aqui no Paraná, é chamado também de rastelo, né? Porque ele era muito magro, provavelmente por causa das suas costelas, né? Ele era assim chamado, costelas, as mãos também com os dedos compridos, né? É um monstro que supostamente ficaria observando as pessoas enquanto elas dormem, e há relatos em todo o mundo sobre as aparições do monstro. Este é um que aparece em vários relatos da Idade Média. As pessoas dizem que quando acordavam, estavam com esse ser presente no quarto, olhando para elas fixamente. São as famosas visitas de dormitório. O que elas escrevem? Um ser muito magro, uma cabeça diferenciada, um pouco maior, com grandes olhos, olhando fixamente para elas. Quem já teve avistamentos ou essas visitas de dormitório descrevem muitas vezes isso. Só que ele é descrito, como eu disse, desde textos da Idade Média, como na Inglaterra, como The Rake, né, o rastelo, né? Diz que ele fica vigiando as pessoas durante a noite e mantém esse hábito por tanto tempo e que as vítimas só descobrem após anos sendo observadas. É a própria visita de dormitório, que as pessoas relatam que tem catalepsia do sono, elas não conseguem se mover, e às vezes, quando estão nesse estado, avistam esse ser, por vezes olhando elas muito de perto, né? Então, aqui tem uma imagem do que seria o ancinho, o rastelo, né? Alguns chamam gadanho. Grande parte das pessoas descobre que tem medo de dormir e, ao acordar com ele observando, geralmente acabam ficando paranoicas, fazendo tudo que o Rake manda para ir embora, né? É o típico relato que as pessoas que têm visita de dormitório contam, né? Que elas veem, esses atualmente, elas dizem, eu vi um Grey, ele fica me observando, ou mais de um, durante a noite, às vezes ocorre abdução ou não,
A abdução pode ser de dois tipos, lembrando, ela pode ser física, onde é levado o corpo, ou é levado o espírito da pessoa, a alma da pessoa, né? em projeção astral. Aí isso é outra palestra inteira. Mas, enfim, esse The Raid, para mim, é claramente a visita do dormitório feita por Grace, já desde a Idade Média. Alguns associam o Grey também com anjo da guarda. Puxa, associar um Grey com anjo da guarda, para mim, é um pouco mais difícil. Se fosse um Pleiadiano, quem sabe, né? O Slenderman, é um homem muito magro, né? Slender, delgado. O Slenderman, ou homem esguio, é descrito vestindo um terno preto e, como já se diz o nome, parece muito magro e capaz de esticar seus membros e tronco para comprimentos desumanos, a fim de provocar medo e seduzir sua presa, né? Então, aqui tem uma imagem, uma foto aqui desse parquinho, e lá ao fundo seria alguém que poderia ser o Slenderman, cujos braços virariam tentáculos. Eu não sei da autenticidade dessa imagem, né? Mas, enfim, ele é descrito mais ou menos deste modo. Eu entendo que a imaginação das pessoas, quando alguém que tenha os braços muito longos estica esse braço em direção às pessoas, elas podem achar que o braço está aumentando de tamanho. Como eu disse, a mente distorce algumas coisas. Por isso que é difícil de interpretar relatos, né? Nós temos essa dificuldade, nós, os ufólogos, quando a pessoa faz um relato, de peneirar, de separar o que a pessoa está fantasiando, criando, criação da sua mente, ela não está mentindo, daquilo que é realmente o fato, né? Não é que a pessoa esteja mentindo, o cérebro dela distorceu algumas coisas daquilo que ela avistou, né? Então, esse Slenderman pode ter sido um Grey do tipo gama, né? Que são aqueles, na classificação do Claudio Covo, que são os Greys muito altos, né? E que podem ter também os braços muito compridos e tudo mais. Se relata que, uma vez que seus braços estão estendidos, as vítimas são colocadas numa espécie de estado hipnótico. O que é o estado hipnótico? Aquela catalepsia, aquela paralisação de sono, né? Ou mesmo antes fora do sono, eles também têm essa capacidade, né? As pessoas ficam impotentes e ele também é capaz de criar tentáculos dos seus dedos. Só um pouquinho. Perdão, mas a garganta está pegando. Então, e anda de uma forma similar à de um octopus. Ele rapta, mata e leva suas vítimas para um local parecido com outra dimensão. Totalmente a descrição de visitas de dormitório e de abdução. Inveja o Tasca por estar tomando chimarrão. Só um pouquinho já. Tranquilo, Tony, tranquilo. Quem quiser aqui, ó, tomar um mate, que é o gaúcho, que é gaúcho mesmo, tomar mate mesmo no calor, né? Sim, com certeza. Então, continuando, uma outra aparição comum no Brasil, também confundida, é esse daqui, a Mãe do Ouro. Também, a Mãe do Ouro é pré a descoberta do Brasil. Os índios já falavam nisso, desse tipo de avistamento, que não é o boitatá. O boitatá é próximo ao solo, corre atrás das pessoas. A Mãe do Ouro, ela aparece, corre pelos céus, e quando no local onde ela pousa, as pessoas dizem, é lá que tem ouro. Ou não, ela simplesmente distrai quem quer o ouro e o atrai para aquele lugar onde ela pousa, que é bem distante de onde está o ouro. Existem essas duas versões. Mas então, o mito é sobre uma bola de fogo que mostrava as jazidas de ouro e que ainda que essa bola se transformava em uma mulher bonita, loirinha. Olha, mulher bonita, loirinha. O que é isso? São os pleiadianos, né? Os tipo beta, né?
e que, refletindo a luz do sol, voava também pelos ares com um belo vestido de seda. Outra seria que ela teria ajudado um mineiro a encontrar a jazida repleta de ouro, mas ele nunca poderia contar para ninguém que ele tinha encontrado aquele ouro, né? E as descrições assim, é uma bola de luz amarela, às vezes é uma luz âmbar, é uma luz normalmente contida em si, ela não clareia o ambiente, né? Ela é uma luz contida em si. Só quem viu uma sonda, né, que hoje a gente chamaria isso de sonda, consegue descrever isso. Ela é luminosa, mas para ela clarear o que está em volta, ela tem que se aproximar muito, né? É interessante isso. Mas, enfim, essa é a lenda da Mãe do Ouro, né? 80% das pessoas que moram na zona rural e que avistaram algum tipo disso sem explicação chamam de Mãe do Ouro. Desses que viram, 60% acredita que em locais que o fenômeno se manifesta é porque tem ouro enterrado, né? Consta que a bola de fogo, denominada Mãe do Ouro, protege o ouro em certas regiões, onde elas são avistadas com frequência. Ela apareceria para afugentar as pessoas que estariam para roubar o ouro que lhe pertence. Esse fenômeno recebe também a alcunha de lagartão, boitatá, dentre outros. Aqui no nosso litoral, na ilha de Superagui, tem um local em que isso já foi avistado, e várias vezes, e eles chamam lá de lagartão de ouro. É aqui no litoral do Paraná. Esse eu já tive o privilégio de entrevistar uma das testemunhas desse tipo de avistamento. O cara se chama Renato Caissara, né? Mora na Ilha das Persas. Enfim, eu estive com o Givaer quando a gente foi fazer um primeiro evento em Santos. Nós fomos lá ver os locais e fomos em busca de alguns patrocínios pela cidade, algumas pessoas que pudessem ajudar financeiramente com a realização do evento. Um dos locais que a gente foi até o Museu do Café, né? Que antigamente não era museu, era a Bolsa Oficial de Café, em Santos. É esse prédio aqui, um prédio muito bonito, vale a pena a visita. Aliás, Santos e São Vicente são duas cidades que merecem muito uma visita. Tem muita coisa histórica lá. Inclusive o túmulo de José Bonifácio está lá. Mas, enfim, eu entrei aqui por esta porta, né? E quando eu cheguei lá dentro, eu olhei no teto, o térreo é um grande salão, e o próximo andar ele tem um corredor, um mezanino em volta, pode ser chamado assim. E no teto disso daqui, no telhado, tem um vitral, né? O vitral me chamou a atenção, eu fui subir até aquele mezanino para olhar aquilo mais de perto. A gente fica bastante próximo, né? Eu diria assim, uns 5, 6 metros do vitral. É um vitral enorme, né? E esse vitral é isso aqui, ó, né? Muito bonito, tem essas imagens aqui no centro. E daí diz aqui embaixo, diz aqui embaixo, a visão do Anhanguera, a mãe do ouro e as mães da água. E aí mostra aqui nesse canto aqui o Anhanguera, né? E mostra aqui a mãe do ouro, né? E aqui embaixo as mães da água, que seriam as sereias nossas, né? Mas aqui a mãe do ouro, que é aquela mulher loira, bonita, de olhos claros, e aqui aquelas sondas, vamos chamar assim, né? As bolas douradas, luminosas, voando. Veja, essa é uma descrição que o Anhanguera fez, né? Quem conhece Anhanguera, um dos bandeirantes, né? Anhanguera é o diabo velho, né? Que pôs fogo na bacia com aguardente, com cachaça, para impressionar os índios, por isso que ganhou esse nome. E aqui o avistamento dele, então, que ele viu pelo menos duas dessas esferas, aqui mostra saindo mais, né? E a própria mãe do ouro, aquela mulher loira que apareceria. Coroacanga, já que estamos falando dos índios, é o espírito das palmeiras. Ele tem a forma de uma bola de fogo azul faiscante, né? Na versão humanoide de Coroacanga, ou seja, eles veem essa luz e dizem, às vezes, dessa luz, ela aparece
como um pajé velho, de cabelo branco e pele muito escura, quase um casco de árvore, como é descrito a pele de alguns Greys, né? Talvez com um pano na cabeça, ou uma touca, não, alguma coisa assim, ou talvez com cabelo mesmo, pode ser algum outro tipo, né, de extraterrestre, mas ele é descrito assim, né, que desta luz azul, azulada, sai um pajé velho, que é como eles descreviam aquele ser. Mais uma vez, uma bola voando pode muito bem ser um artefato extraterrestre. Se for visto hoje, todo mundo jura que viu um OVNI, né? Como eram os índios, eles diziam, chamavam dos nomes mais diferentes, Coroacanga, Boitatá e por aí afora, né? As pessoas descrevem conforme o vocabulário daquela cultura. Se a gente for lá na Roma antiga, e eles avistarem, e tem esses relatos de avistamento de discos voadores, eles não vão falar, eu vi um disco voador, eu vi uma nave voadora. Eles dizem, eu vi um escudo voador. Alguns dizem canoa voadora. Os nossos índios usam muito essa expressão, canoa voadora, né? Outro termo é procissão. Esse termo procissão é mais comum em Minas Gerais, né? É o modo como em muitas regiões do país, mais, como disse, mais nessa região mais central do país, as pessoas se referem para luzes para as quais não tem uma explicação. É quando tem muitas luzes, avistamento de muitas luzes juntos. Se referem à lenda de procissão das almas, em que uma senhora teria avistado uma procissão tarde da noite, segurando velas, que na realidade seriam almas penadas, né? Tem uma história que a mulher ouviu um barulho na janela, abriu a janela e estava tendo uma procissão de almas. E aí ele chama essas muitas luzes no céu de procissão, né? O que são essa procissão hoje, sendo avistada hoje? Eu vi uma flotilha de OVNI, né? Isso era descrito desde o século XVIII, depois XIX, século XX, ainda descreve. E algumas pessoas no interior dizem, passou uma procissão aqui essa noite, a procissão de alma, né? Na verdade, o que ela viu foi uma flotilha passando. Quando é 3 ou mais luzes, já eles chamam de procissão. Procissão das almas penadas. O boitatá, que a gente se refere sempre, seria monstro com olhos de fogo enormes. De dia é quase cego, à noite vê tudo, né? Deus das águas doces, na forma de uma cobra de fogo, vive nas praias de mar e de rio, também conhecido como fogo que corre. O boitatá vive dentro dos rios e lagos e sai de seu habitat para queimar as pessoas que praticam incêndios nas matas. Os avistamentos hoje de sondas, eles escrevem, parece uma bola de fogo, e quando aquilo se move rápido, faz o que a gente chama persistência da imagem na retina, persistência de retina. É a mesma coisa que a gente pegar um palito de fósforo aceso, depois deixa ele em brasa e roda no escuro. A gente vê um círculo, ou vê um traço, conforme a gente brinca até de tentar escrever com aquilo. A interpretação atual é essa, é que seria uma sonda e que, quando se desloca, forma esse rastro por persistência na retina, e não que tenha uma cauda de fogo, realmente, como os índios tentavam descrever. E as sondas atuais, muitas pessoas dizem, não toque, porque vai dar ruim, né? As pessoas dão um choque ou queima. As pessoas têm queimadura, que viram sondas. As sondas, como eu disse, elas podem ter de 30 centímetros a 1 metro, normalmente as sondas ufológicas, um pouco mais de 1 metro. E umas poucas pessoas que tentaram tocar nessa sonda, se deram mal, queimou, né? Deu choque, a pessoa sofreu com isso. Então, boitatá talvez seja essa sonda. Não confundir o boitatá, que eu estou descrevendo, com fogo-fato, que aí é um fenômeno químico, físico-químico. Aqui tem uma rara fotografia de um boitatá mesmo, é uma emanação de metano e fósforo. Quando em contato com o ar e com o oxigênio, ele se ilumina, assim se acende, né? Então, aqui num lago parado, bastante parado,
sobe essa emanação de metano e fósforo, em contato com oxigênio, acende, né? Já conversei com ribeirinhos, eles contam dessas aparições assim. Também já conversei com pilotos de barcos, esses barcos grandes que tem no Rio Amazonas, no Rio Negro, né, nos Solimões, e eles descrevem que, por vezes, uma luz azul, lembra aquele lá da Palmeira, o Coroacanga? Essa bola de luz surge ao lado do barco e acompanha o barco na velocidade do barco, passa do barco, volta a ré, vai atrás do barco, passa o barco de novo. Ou seja, se fosse uma simples emanação química, o vento do deslocamento do barco, ou o próprio vento da natureza, ia desmanchar aquilo, né? E aquilo ia ficar próximo de onde foi emanado. Mas esse não, eles escrevem que a luz circunda o barco, essa luz azul, né? O coroacanga, que seja. Só retomando, né? Para diferenciar do boitatá, do fogo-fato verdadeiro, que aparece em lagos e regiões pantanosas, em úmidos, banhado, né? Pode aparecer. Tem outro que eles chamam biatatá, não é o boitatá, biatatá. O boitatá, ele é deus das águas doces. O biatatá é a deusa do mar, que também aparece como uma cobra de fogo, aparece sobre a água e apenas de noite. As sondas e luzes que aparecem sobre o mar e, por se deslocar, forma aquele rastro que a gente diz, persistência derretida. Um local onde isso é muito descrito é próximo de Santos. Santos também, mas Santos é muito habitado, tem muita luz, talvez não tanto. Mas um local que se vê isso ao sul de Santos é Peruíbe. Tem muita descrição de Peruíbe, Guaraú. Tem uma serrinha entre Peruíbe e Guaraú, onde o pessoal tem um ponto em que tem uma vista bonita, uma plataforma, em que as pessoas vão ali justamente para ver estas luzes que surgem com frequência sobre o mar. Esse se chamaria Biatatá, segundo os índios, né? Não é o Boitatá, seria o Biatatá. Então, mais um que provavelmente os índios viam. Atualmente, quem vê diz, eu vi o OVNI sobre o mar. Não se chama mais de Biatatá. Aqui é o Anguera, não é Anhanguera, tá? É parecido. É o Anguera, que é a forma como os guaranis falam, né? É o espírito dos pampas. Tem a forma de uma língua de fogo e vagueia pelos pampas, protegendo a vida silvestre. Mais uma vez, a descrição é como se fosse uma sonda, né? Fazendo aquele rastro. Na língua guarani, Anguera significa o espectro, a alma penada que não foi para outro mundo, e assaltos viajantes assombrando. Aí já entra pela fantasia dos avistadores. Aqui o Anhangá, que é o deus da caça do campo, protege os animais terrestres e tal, né? Principalmente quando mata desnecessariamente, o Anhangá castiga o caçador. Ele assume diversas formas, tem vários nomes, Miranhangá, que é a visagem de gente, ou seja, talvez seja um espírito, vamos dizer que seja um fenômeno espiritual, né? Mas pode ter sido um extraterrestre também, alguém diferenciado, alguém mais luminoso, como aqueles os chamados ultraterrestres, os gama, alfa, beta, gama, delta, né? Tatuanhangá, Tapiranhangá, né? Visagem de boi, né? E o mais comum é a aparição em forma de um veado branco com olhos de fogo, chamado de Suaçuanhangá, visagem de veado. Eles falam muito de olhos de fogo, né? Se olhos de fogo, talvez alguém um pouco mais assustado ou assustadiço, né? Alguém que se assusta facilmente, vendo um animal qualquer, pode ser um veado, onça, qualquer coisa assim, e olha só aqueles olhos brilhantes, né? Pode ter se confundido aí, né? Pode ser traduzido por alma errante dos mortos, sombra, espírito, ou, como fala o caboclo, uma visagem, que é o mesmo que espectro, fantasma ou assombração. Pode ser um espectro, um fantasma, uma assombração, mas também pode ser que eles tenham avistado um ET à noite no mato,
com suas lanternas, com suas luzes, e tenham se assustado com isso, né? E aí eles chamam, é o Anhangá, em princípio, né? Colocam tudo, todos esses avistamentos, num grupo só, dizendo farinha do mesmo saco, seria o Anhangá. Outro avistamento é a Alamoa, é um espectro feminino da ilha de Fernando de Noronha. Só que essa Alamoa tem histórias também no continente, que eles chamam a mulher de branco, a noiva de branco, mulher noiva, né? E que, nesse caso, na ilha de Fernando de Noronha, ela mora na Pedra do Pico e vaga pelas suas redondezas, observando tudo o que acontece na ilha. Segundo o mito, às sextas-feiras, a Pedra do Pico se fende, se abre a pedra, e ela aparece na forma de uma forte luz ou fogo fato. Novamente, a luz, na bola iluminada e tudo mais. Dessa luz pode aparecer uma mulher, uma loira, bonita e tal, né? Aqueles que entram na sua morada, ou seja, lá na pedra que se abre, né? Constatam com horror a terrível transformação dos seus belos e brilhantes olhos, transformam-se em 2 buracos e ela vira uma caveira horripilante. Então a fenda se fecha, o pobre homem nunca mais é visto. Se a fenda se fecha e o homem nunca mais é visto, como é que ele pode descrever aquilo que ele viu? Então, tem umas fantasias aí. Seus gritos de pavor, no entanto, ainda ressoam no local durante muitos dias. Dizem que vem o quê? Uma mulher no meio da luz. Uma pleiadiana, né, talvez. Só que dentro da caverna eles descrevem isso aqui. No escuro, no lusco-fusco, olhando uma cabeça assim, com esses olhos grandes, pode parecer uma caveira, né? Como eles são muito magros, comparando conosco, a pessoa descreve que esse ser virou uma caveira. Não é que virou. Essa saiu de cena e entrou esta em cena, né? Dizendo, pô, o que esse cara veio fazer aqui? Veio lá investigar. E aí seria aqui uma descrição fantasiosa do que ocorre, né? Para mim, são 2 seres, um pleiadiano, que habita... Vamos voltar um pouquinho, ou melhor, fazer um parênteses. É descrito em vários casos ufológicos de que existem portais em pedras, em montanhas, e que esse portal se abre e os extraterrestres passam por eles facilmente. É provável que, nesse caso, seja isso. Ali, nessa pedra, tenha tido, por algum tempo, um portal e que ali frequentavam, estavam estudando o local, pleiadianos e greys, que são comumente descritos juntos, em avistamentos, em abduções. Já fui para uma nave, tinha greys mexendo em mim, e se aproximavam pleiadianos que aparentemente mandavam nos greys. Então, para mim, esse caso da Alamoa descreve isso, só que não na nave, num portal aqui nessa pedra aí na ilha de Fernando de Noronha. Os índios também descrevem, lá no Rio Negro, a Amaô, ou Amaô, né? Que eles contam que lá no princípio do mundo, veja, essas histórias vêm de boca a boca, quem conta um ponto, quem conta um conto aumenta um ponto, né? E que diz uma moça bonita que não sabia de homem, ou seja, uma menina, né? Seu nome era Amaô. Uma tarde, Amaô foi para a beira do rio, aí se sentou. Nesse mesmo momento, passou por junto dela uma porção de peixe e a pele deles brilhava de verdade, ou seja, eram luminosos, né? Ela pôs a mão no rio para pegar um peixe e esse peixe, fez-se forte na mão dela, pulou direto na sua concha. Por favor, interpretem isto, né? O que seria a concha. Furou-a e depois tornou a saltar para o rio. Veja, uma menina. Desde aí a sua barbinha, entendam isso como os pelos pubianos, foi crescendo. Quando chegou à madureza de sua lua, ou seja, quando ela começou a menstruar, ela teve um menino. É um caso, como vários são relatados, em que há intercurso sexual de extraterrestres com humanos, né? Lembra bastante esse tipo de caso. Talvez o fato dela ser menina e por aí
isso já seja fantasias posteriores, né? Amal voou logo para a cabeceira, né? Daí a mulher já está voando, passou por cima de uma pedra grande e aí encontrou Taiaçu e Tapir dormindo. Amal sussurrou primeiro no Tapir, Tapir é anta, né? Depois no Taiaçu, e morreram ambos. Já à noite eu vi uma coisa batendo no laço, foi ver e encontrou a cobra grande com a raia peixe, né? Jogou nelas com resina e viraram pedra imediatamente. Ou seja, essa Amaô talvez nem fosse mais a Índia, né, que foi seduzida pelo extraterrestre. Já seria um ser extraterrestre confundido com a Amaô, né? E que tinha lá seus poderes. Depois voltou para ensinar todos os trabalhos a gente da terra dela, da tribo. Sentou-se um forno, mostrou como a gente faz beiju, farinha de tapioca, porção de coisas. Depois de ensinar tudo, a Mao sumiu-se dessa terra, ninguém sabe para onde. Esse relato é frequente em várias culturas de um ser privilegiado de alguma forma que ensina aquele povo a algumas tecnologias. Nesse caso, é comum ensinarem a cultivar o trigo, ser que ensinou a cultivar o milho, ser que ensinou metalurgia, ser que ensinou sobre astronomia. Neste caso, esse ser ensinou como pegar da mandioca, fazer beiju, farinha, né? Farinha de tapioca e porção de coisas, outras coisas, né? E depois some, ou seja, vai embora para o seu planeta, vamos colocar assim deste modo mais claro. As lendas de Tupã, Coaraci e Amandu, né? É o Deus Sol, criador de todos os viventes e deuses, né? Bom, diz assim, que desceu à terra num lugar descrito como um monte na região de Aregua, né, lá no Paraguai, e desse local criou tudo sobre a face da terra, incluindo oceano, floresta e animais. Também as estrelas foram colocadas no céu nesse momento. Parece até a descrição do Deus judaico-cristão, né? Mesmo uma mitologia parecida. Aí eu precisaria explicar, e a outra palestra, o culto cargo, ou seja, que a partir de avistamentos e eventos ufológicos surgiram religiões. Então, alguns dizem que o Deus chamava-se, então, Nyanderuvusu. No princípio, então, ele criou a alma, que na língua tupi-guarani se diz Anyang, daí que vem Anhangá, Anhanguera, né? Nyanderuvusu criou as duas almas, e das duas almas, positivo e negativo, surgiu a Nyandisi, a matéria. Depois ele disse para haver lagos, neblinas, cerração e rios. Para proteger tudo isso, ele criou a Yara. Depois da Yara, Nyanderuvusu criou Tupã, que é quem controla o clima, o tempo, o vento e o vento. Tupã manifesta-se com os raios, trovões, relâmpagos, ventos e tempestades, e é Tupã quem empurra as nuvens no céu. Tupã, num paralelo, ele pode ser colocado como Thor. Também pode ser colocado como Júpiter. Também pode ser colocado como Zeus. É a mesma mitologia. É o mesmo ser mitológico. Daí que vem o culto cargo, que ele é universal no nosso planeta. Então está lá o Tupã para os índios seria, como eu disse, Thor, Zeus, Júpiter. Seucia, mãe do pranto, é a deusa mãe das estrelas. E conta-se que ela ficou prenhe pelo sumo da fruta que, enquanto comia, lhe escorria pelos seios abaixo. A cucura, né? Existe essa planta. Segundo a versão do Rio Negro, ou do quase idêntico purumã, que seria outra planta, segundo a versão do Rio Solimões. Aos 7 dias de nascido, né, o Jurupari,
Já aparentava ter 10 anos. A fama de sua sabedoria correu rapidamente, e para aprender com ele, os guerreiros iam a um lugar onde a mãe e o filho moravam. Existe esse mesmo mito testemunhado. Conheço uma testemunha que conversou com os nativos lá na África contando isso, que os seres descem e fecundam as mulheres daquela tribo. Aos poucos, Jurupari foi afastando-se da mãe e ensinou os segredos que só os homens podiam conhecer e festas onde só eles podiam tomar parte. Aí começa o culto cargo, né? As mulheres que os surpreendessem desobedecendo essa lei deviam morrer. Isso existe em várias tribos no Brasil. Existem algumas construções, algumas rocas, né, em que só os homens podem entrar e fazer os seus rituais, e a mulher não pode nem espiar pelas frestas. Seu Si, desobedecendo, escondeu-se para ver o filho revestido com a pompa de um tuxaua. Tuxaua é o que a gente chama de cacique, né? E morreu a um gesto mágico de Jurupari, que não reconheceu sua mãe. O reformador não lhe restituiu a vida. Ou seja, a mulher não podia ver mesmo, né? Bom, ele, vendo a mãe morta, ele levou-a para o céu e transformou-a nas Pleiades. Veja, são os pleidianos vindo aqui ensinar, depois volta lá para as Pleiades, que os índios falam, eles foram para lá, para as Pleiades, para Alcione, né, como dizem. Chamada Seuci pelos índios, né, para os quais indica a época certa da colheita das frutas maduras, da caça e da pesca. É considerada protetora das lavouras e casas construídas nas suas proximidades. Então, veja, índios relacionando seres humanos com players, e que vieram de lá, alguns contam, outros dizem, eles foram embora para as players. Não é só essas tribos que contam sobre isso. Né? Não sei se a mãe do Jurupari, que na primeira versão conta a lenda que ela estava repousando, comeu fruta e tal, aquela história que a gente já contou. Né? A notícia chegou na aldeia, né? E os anciões resolveram punir a Circe com exílio. Então, né, ela foi seduzida por um extraterrestre, chegou grávida na aldeia, disseram que não foi fecundada por nenhum índio daqui, botaram ela no exílio. Ela deu à luz ao Jurupari, então, né? Que seria, na verdade, o enviado do Sol, pelo qual foi ordenado reformar os costumes dos homens e encontrar uma esposa para ele. Com 7 dias de vida já aparentava 10 anos, tinha muita sabedoria, né? E é chamado de legislador, porque ele alterou as leis e costumes do mundo, transformando-se de matriarcal para patriarcal. Camanhã, ou mãe do mato. Tem mãe do ouro, mãe d'água, essa é a mãe do mato, né? Protetora dos vegetais e animais. Ela coloca gravetos envenenados na cama ou rede dos lenhadores para que fiquem entorpecidos e sejam comidos pelos animais. É ela que protege as florestas, os animais e pune, portanto, os desmatamentos, as queimadas e as violências contra a natureza. Provavelmente um ser animalesco que tenha sido avistado. Né? O caapora, esse bastante difundido, né? Teria os pés virados para trás, para que as pessoas se confundam, não possam seguir os rastros. E é protetor da mata e dos animais. Tem cabelos arrepiados e verdes, olhos em brasa e às vezes cavalga um caititu, porco do mato, cateto, né, também. Agitando um galho de japecanga, uma trepadeira de caule armado de espinhos. Tem o poder de ressuscitar os animais mortos sem sua permissão, apavorando os caçadores. Alguns animais fingem que estão mortos, né? Quando se chega perto, às vezes eles acabam fugindo. Talvez seja mais um daqueles seres mitológicos confundidos com um extraterrestre. Geralmente, o caipora, o caipora, também é descrito como um índio tapuia de pele escura, nu ou de tanga, ágil, que fuma cachimbo e adora fumo e cachaça, dominando com seus assobios os animais da mata. É uma descrição que depois se transformou com os portugueses aqui e com a vinda dos escravos negros,
se transformou na lenda do Saci, né? Que seria um negro que fuma cachimba, adora cachaça e que assobia dominando os animais da mata, né? As lendas vão, às vezes, se transformando. Por isso que eu digo, é preciso peneirar bastante isso daqui. Então, capora, na língua tupi, né, é boca da mata, boca e fora mata, ou seja, ele fica na, na margem das matas, na borda dos capões de mata. O Nipetat também é dos nossos índios, né? Mas é um herói mitológico que vive nas Pleiades. Um dia desceu das Pleiades, veio aqui, né, com a sua canoa voadora. Como eu disse, anotem esses nomes e pesquisem, vão um pouco mais a fundo, porque eu não tenho tempo aqui suficiente para me aprofundar nessas histórias. Mas ele casou-se com uma mulher do tribo dos Cadiwel, às vezes esse aqui é escrito com W, Cadivel, não Cadiwel, e dessa união nasceram 2 filhos, o Gawé Che e Nomilek, que foram grandes pajés, ou seja, grandes curadores. Mas é mais um ser que veio do céu e casou com algumas índias. Outro que ainda hoje se observa esse ritual é esse aqui, é o Bep Cororote, que é essa dos índios Caiapós, aquela dos índios Padivel, uma história de alguém que veio lá de Pleiades. Diz que o Bep Cororote veio montado em uma estrela ou canoa voadora e, ao retornar ao espaço, levou uma esposa e um filho, deixando a filha aqui, que já tinha casado aqui com outro índio e estava grávida. Os ufólogos e até antropólogos atribuem ao ser a origem extraterrestre, sendo sua canoa voadora um óbvio disco voador. Dessa história aqui, ele diz que ele tinha uma vara, que era o COP, ou COOP, né? Que era uma arma desintegradora e que ele portava desde que ele veio do céu. Era como uma clava que desintegrava árvores e pedras, e quando os índios tentaram atacar ele no começo, dava choques neles, como poraquê. Então ele podia regular a potência disso, né? Tinha pele clara, era alto, esguio e forte, mais forte que os índios. Os índios tentaram lutar com ele e apanharam dele, né? E os índios se vestem, fazem um ritual e se vestem assim, desse modo, lembrando muito, né, um astronauta aqui. A história conta que o Beppe Colorado também casou, teve filhos, um casal de filhos, né? No entanto, um dia ele discutiu lá com os companheiros e sumiu na mata, foi lá, pegou a canoa dele e foi embora. Cobriu sua família com a tintura preta, vestiu-se com um traje que dava choques e ameaçou a tribo com a clava, né, com que vieram à terra. Dirigiu-se à Serra Pucatote, que é alguma serra lá do Mato Grosso, e subiu ao céu, levando sua mulher e o filho em uma estrela, ou canoa voadora, em meio a trovões e relâmpagos. O curioso dessa história é que, em 1969, final de 1969, um indigenista, que eu não me recordo o nome, trouxe 2 adolescentes dessa tribo dos Caiapós para o Rio de Janeiro. Eles eram, nessa época, pouco aculturados, muito pouco aculturados. Mas trouxe para eles verem a civilização e depois voltarem lá para a aldeia contando o que eles teriam visto. E mostrou para eles, entre outras coisas, a televisão, né? Estava um grupo de pessoas assistindo televisão, naquela época era não tão comum aqui no Brasil, e formavam grupos assistindo, né, em frente à televisão. E estava passando justamente o pouso do homem na Lua. E quando esses adolescentes viram o homem descendo da nave lá na Lua, com esse traje, que aparece aqui na imagem, eles apontavam e ficavam gritando: Beppe Cororote, Beppe Cororote, Beppe Cororote. Mas é mais um que veio numa canoa voadora, numa estrela, e ficou aqui algum tempo, casou, teve filhos e depois voltou. Eu acho curioso que a compatibilidade genética ainda, né? Talvez sejam nossos pais formadores, pais criadores. O capelobo é lá do norte do Brasil, isso. É um animal fantástico, corpo humano, focinho de anta ou de tamanduá e pé em forma de um fundo de garrafa. Sai à noite para rondar os acampamentos barracões com gritos.
também conhecido como cupelobo. Esse animal fantástico é fruto de uma crença que sobrevive ao longo do tempo nas regiões norte e nordeste do Brasil, sendo geralmente descrito como sendo uma criatura com corpo humano e focinho de anta ou tamanduá. De acordo com a lenda, a respeito desse animal misterioso e estranho, ao encontrar alguém desprevenido na selva, ele o abraça com seus braços fortes, perfura-lhe o crânio na parte mais alta, introduz a ponta do seu focinho no seu orifício e sorve gulosamente toda a massa encefálica do infeliz, depois abandona no local o corpo da pobre vítima para que outros animais possam servir-se dele. Eu acho que alguns deles confundiram com o tamanduá-bandeira, né, esse animal. Mas outros pode ter sido. Imagina um ser com um capacete e com uma máscara que tem um respirador, um tubo respirador, né? Muito provável possa ser isso. Alguns dos avistamentos e outros já mais parecidos com um tamanduá-bandeira. Quando ele fica em pé, ele tem essa descrição, mas não sorve massa encefálica de ninguém. Ganhambora é outro espírito das matas, também conhecido como pai do mato. Tem a mãe do mato, como a gente viu lá atrás, e agora tem o pai do mato, que é peludo, semelhante ao pan grego. Lembra o pan? A parte de baixo dele é de cabra ou de bode, e a parte de cima mais humanoide, mas tem chifres e tal, né? Mas ele é grande, peludo e com uma barbicha preta. A minha é branca. Andando sempre acompanhado por um bando de queixadas, normalmente está enlameado e sua urina é azul, né? Bom, aqui tem algumas descrições desse ser, algumas diferentes, mas lembrando daquele ser animalesco descrito tanto pelos primeiros estudiosos de tipologia extraterrestre, como também por Claudio Urcovo e outros autores, como ser animalesco. O Ipupiara, né? Ipupiara. Ele é descrito em vários mitos, né? Que ele reside nas fontes ou nos fundos da água, meio homem, meio peixe, meio animal, conforme a descrição, é inimigo dos pescadores, dos garimpeiros, de todos os que tiram proveito das águas, mesmo as lavadeiras, entre vários relatos antigos. Ele é descrito no litoral, né? Então, nos rios do litoral, né? Parece-se com homens, propriamente de boa estatura, mas tem os olhos muito encurvados, as fêmeas parecem mulheres. Eles dizem, não é um homem, ele parece, né? Ou parece uma mulher. Tem cabelos compridos, são formosas. Aí tem uma estátua do Ipupiara, no Parque Ipupiara, no centro de São Vicente. Falei, é uma cidade interessante de se visitar. Seria mais como isso aqui, né? Alguns dizem que poderia ser talvez um leão marinho, ou talvez algum animal desses, né? Uma foca grande, um leão marinho, que tenha vindo no nosso litoral. Mas acho difícil que os índios não reconheçam aquilo, né? Como sendo um animal marinho. O modo que tem para matar é abraçam-se com a pessoa tão fortemente, beijando-a e apertando-a consigo, que a deixam feita toda em pedaços. O Ipupiara brasileiro não tem nada a ver com os seres d'água europeus, como sereias. Não há cantos melodiosos, palácio de cristal no fundo da água, encantadoras promessas de amor ou outro chamariz qualquer. Eu acho que a descrição que eles fazem desse Ipupiara se assemelha muito com a descrição do Oannes, dos sumérios e caldeus, que também é um ser que aparece na mitologia de vários países, na Índia, na China, na Mesoamérica, na América Central, nos Incas também tem descrição desse mesmo ser, com essa mesma aparência que aqui chegou pelos índios como o Ipupiara, né? Só que lá na Suméria e nos caldeus, eles conseguiram conversar e esse ser apresentou muitas novidades e ensinamentos para eles. Curioso é que sempre esses deuses vêm com uma bolsinha, né? Os deuses sumérios, mesmo o Quetzalcoatl, na América Central, também carrega
essa bolsa. É outro papo para uma conversa sobre o culto cargo e ufologia. Uma crônica de Pedro de Magalhães Gândabo, publicado em 1575, conta que um ipupiara apareceu em 1564 na praia de São Vicente, a primeira vila brasileira, e aterrorizou a escrava índia Irecê, que ia encontrar o amante na praia e viu a aparição do monstro como um castigo. O ipupiara aparentemente já matara seu amante, Andirá. Ela fugiu apavorada, mas no caminho encontrou o capitão Baltazar Ferreira, que enfrentou o monstro e o abateu a golpes de espada. Esse capitão Baltazar era o representante de São Vicente do capitão-mor Pedro Serras Barreto, que residia em Santos, próximo, mesma ilha praticamente. Mas, enfim, eram marinheiros, pessoas que atravessavam os mares, com certeza já tinham notícias de focas e leões marinhos, né? Ele não iria confundir isso com o ipupiara. E aquela ilustração da época do ser que ele teria enfrentado. Mapinguari, aí existem duas versões. Uma que seria os ETs e outra que seria simplesmente um erro de interpretação. E aí sim entra para a criptologia, criptozoologia, né? Seria um gênio em forma de homem, mas todo peludo, com seus grandes pelos. Esses pelos o tornavam invulnerável à bala, ao tiro, né? Exceto na região do umbigo. Uma das características mais marcantes do mapinguari é o odor insuportável que ele exala no mar. É recorrente essa descrição. Os caboclos o descrevem como um bicho semelhante ao homem, com o corpo coberto de pelos, como um grande macaco e com apenas um olho bem grande no meio da testa. Talvez o capacete aparecendo uma única viseira, né? Dizem também que a boca do mapinguari é algo descomunal, tão grande que não termina no queixo, como a dos homens, mas na barriga. Lembrando aqui, isso daqui seria uma reconstrução da preguiça gigante, que alguns descrevem que é possível que ainda exista algum remanescente lá na floresta amazônica. A preguiça gigante também seria o mapinguari. Alguns avistamentos talvez sejam mapinguari, outros seriam de um ET daquele tipo mais animalesco. A pele dessa figura mitológica é descrita como parecida com a do couro dos jacarés. Ele tem as costas uma espécie de armadura que parece com um casco de tartaruga. Poderia ser aquela mochila que os astronautas carregam com o seu respirador, né? Bom, as aparições, aqui é de Fátima, em Portugal. Veja, aparições de seres estranhos, eu enquadro algumas aparições de marianas nesses casos, aparições de Nossa Senhora, aparições marianas, que eles descrevem um cone de luz, e no cone de luz um ser com uma capa diferenciada, como aparece aqui nessa imagem. E isso daqui, isso é Nossa Senhora, né? Bom, o que eles dizem? Que apareceu uma chuva de pequenos flocos brancos, que nem neve, parava no ar um certo odor de rosas, e houve mudanças do clima, que algumas pessoas relatam quando tem um disco voador, fica mais frio ou mais quente, né? Eles relataram alterações no disco solar, ou seja, no Sol, e particularmente em determinada ocasião ocorreram movimentos anômalos na estrutura de uma árvore que teve seus galhos entortados como empurrado por algo invisível. As pessoas não viram a coisa, só viram a árvore se mexer. Bom, 70 mil pessoas estavam amontoadas lá no local para assistir o anunciado Milagre do Sol. Mas no dia 13 de outubro amanheceu chuvoso, chovendo, ou seja, o céu estava encoberto, não se via o sol. Mas, provando a palavra da Virgem, que disse que ele iria aparecer, fez com que o sol saísse por detrás das nuvens, né, e bailasse sobre todos eles. Apareceu um disco que eles dizem sol prateado, não dourado, e que esse sol prateado ficou circulando, fazendo manobras, fazendo evoluções sobre as pessoas abaixo das nuvens, né? Ficou patente, então, que o segundo sol, que executou diversas manobras, sobre milhares de testemunhas, não era o Astro-Rei, mas certamente um veículo de alta tecnologia em formato de discoide.
Essa forma circular se assemelha a um sol prateado emanado sobre as pessoas. Também foram narrados fachos de luz de todas as matizes para a superfície. Uma das descrições, aqui está resumida essa descrição, né? O relato é bem mais longo. Aqui no Brasil tem a Santa da Gruta de Lourdes de Itaúna, criada em volta de um monte de cupim, num local que, segundo testemunhas, apareceu uma santa em 27 de julho de 1955. Aí, aonde era esse cupim, criaram uma estrutura como uma gruta, né? Que possui um sistema artificial que faz minar água nas pedras, daí tido como benta pelos fiéis católicos. Pegaram um riachinho, encanaram, fizeram sair ali, né? Com poderes curativos. Mas, enfim, poderes curativos provavelmente aí seja efeito placebo, né? Funciona, cura a pessoa, apesar de ser placebo. Precedendo a visita da senhora tida como santa, avistada inicialmente por 2 meninos com menos de 10 anos que moravam perto daquele local e brincavam na mata, o Antônio e o Eduardo, que são os nomes verdadeiros deles, teria sido avistado por um deles, um macaco mal encarado. Segundo a descrição deles, a aparição assustou eles, apavorou os 2 meninos. O que pode ser um macaco mal encarado? Eles podem ter visto um grey. Só que desse grey, né, os meninos foram para casa, pegaram uma imagem de São Jerônimo, Nossa Senhora, voltaram para o lugar onde estava o animal, desafiando, dizendo, vamos ver se pode mais que esta, né? Mostrando as imagens do santo. Né? E o bicho foi embora. Daí já se conta que apareceu em seguida uma santa, mais ou menos como uma senhora aparecida, estava em cima de um cupim entre as 2 árvores, de grossura mediana, a mata espessa, o vale úmido, lamacento no meio, os meninos deram alarme, começando logo a chegar os curiosos, amassando os arbustos, destruindo galhos, rezando e pedindo a Deus que vissem a santa. Novamente, um grey e, em seguida, avistamento de um pleiadiano. Os meninos ainda eram vivos há uns 5 anos atrás, né? Tem mais de 70 anos, e o farmacêutico Ovidio Alves de Oliveira sempre se negaram terminantemente a prestar declarações que acrescentassem novas luzes sobre as experiências que eles viveram. Os meninos que avistaram tal ser, e a partir daí alardeou-se uma aparição, afirmaram recentemente que jamais avistaram uma senhora, somente um bicho esquisito. O resto é criação do povo. Ou seja, eles viram um grey, no máximo, né? E aí o resto do povo cria em si. Os comentários de fontes bem informadas, ufologicamente em Itaúna, dão conta que ser avistado por ele não tinha nada a ver com santo. Segundo conta, seria um pequeno, de cor acinzentada, de corpo frágil e provavelmente do sexo masculino. Avistamento aqui do macaco mal encarado deles. Aqui as fontes que eu pesquisei, quem quiser, como disse, pode printar a página aqui para pesquisar depois. Tem alguns casos aqui do acesso. E, fim. Foi esta a apresentação. Deixa eu clicar aqui, o Stop Share. Ok. Muito bem, padrinho. Sinta-se bastante cumprimentado. Parabéns e nosso agradecimento aí pela sua exposição. Obrigado, obrigado. E agora...